Oi. Aqui na parte de efeitologia, você poderia falar mais sobre o efeito do exemplarismo infantil, por gentileza? O efeito do exemplarismo infantil. Isso. Isso é fundamental. E isso é muito mais importante do que a gente imagina. Muitas vezes a criança olha o nosso exemplarismo, né? Para ela está tudo certo, o pai e a mãe são lógicos, a professora também tem carinho por eles, existe uma intimidade, um afeto recíproco entre eles. Mas preste atenção, e o exemplarismo de outra criança? É na mosca, como a gente diz. É bater e valer. Por quê? Porque é um igual. Então, tudo que outra criança fizer, muitas vezes, vai ser exemplarismo, positivo ou negativo, para a criança que está observando. E quando a gente reúne crianças díspares entre si, de famílias diferenciadas em relação à cosmoética, à ética, isso fica muito claro. Fica muito claro. Às vezes as crianças, tem crianças que vêm contar para a gente, olha, aquele lá fez isso, quebrou meu lápis, rasgou meu caderno. Então, salta aos olhos, a criança não admite aquilo como um ato entre colegas. Então a cosmoética diz que está errado. Ela não sabe nada de cosmoética, mas ela não aceita. E não é só pela perda do material. É pelo ato do colega ter conseguido fazer algo que machuque ela, que faça ela ficar em prejuízo de alguma coisa, até emocional, né? Então, isso eu acho fundamental que a gente possa ajudá-los. Vamos ver quais são os exemplos positivos. O que a gente pode trazer para ajudar? Uma coisa boa é uma criação de um problema, né? Você traz um problema para resolver, um problema fictício, ou até verdadeiro, e pergunta como cada qual resolveria. E aí você vai ver as crianças falarem, eu resolvo assim, tem N situações que eles colocam de resolução do problema. A resolução do problema eu acho a coisa mais fundamental para que uma criança comece a despertar para o que ela já traz, a bagagem dela. Como você faria nesse caso? Senão a mãe diz, filho, faz isso, faz aquilo. Você está inibindo a memória, a holomemória dela. Deixa ela se expressar. E se essa holomemória precisar ser reeducada, você vai só ficar sabendo. Agora, se você não dá problema para ela resolver, como é que você vai conhecer ela? Você faz tudo por ela? Não funciona. Oi, Aide. Não. Oi, Aide. Pois aqui não. atrás. Isabel, tudo bem? Aqui. Oi. Mas olha para lá, olha tranquilo. Aide, dentro da questão crescendologia, como que os pais devem perceber o momento ideal da TARES e da TACOM, em relação à aplicação da TARES e da TACOM? Obrigada. Olha, tem situações, a gente também tem que colocar o nosso parapsiquismo para funcionar. A nossa a nossa empatia. Porque como eu lidei com crianças com muita dificuldade de aprendizagem e muito mal consideradas por todos os outros professores, eu aprendi a lidar com aquele que não fala. E muitas vezes com aquele que expressa exatamente uma revolta, porque a sua intimidade nunca é respeitada, seu jeito de ser. Eu tive crianças raivosas, irritadas, amedrontadas, caladas, malcriadas. Mas quando você, de novo, eu coloco isso, né, porque para mim isso é tudo, quando você começa a entrar nas energias daquela criança e começa a entendê-la pelo que ela é e ela não expressa, e procurar o melhor dela, você desmancha isso. A coisa mais séria que tem é isso. Quer dizer, essa vivência superficial com criança não funciona. Essa coisa rápida assim, vai fazer isso ou não faz isso, sem olhar para ela, não funciona. Ela não se sente entendida. Às vezes ela está fazendo alguma coisa que no pensamento dela tem um outro objetivo. Mesmo que para nós pareça totalmente equivocado. Então me diga por quê. Vamos lá, vou te ajudar. Você está falando uma coisa muito interessante. Eu li um livro, acho que eu já falei isso aqui uma outra vez. Os pais não são culpados pelas neuroses dos filhos. Esse livro, muito interessante,
que lá ele fala isso. Os pais, os psicólogos às vezes acham que é falta de limite dos pais com as crianças. Mas ele, pela experiência dele clínica, ele diz que tem crianças que quando o pai dá limite, a criança interpreta aquilo como ruim, como perseguição, coisa nefasta para ele, e aí fica revoltado. E tem crianças que quando o pai não põe o limite, também interpreta aquilo como descaso, e como falta de amor e tal. Então, o que o pai fizer, a criança pode entender de maneira diferente. Exatamente. Então, o pai tem que ser explícito, tem que falar quando der limite. Quando for dar limite, que tá fazendo aquilo, que é porque gosta dele, tem que explicar para ele o que está acontecendo. Exato. E tem, obviamente, que ouvir o que a criança tem para dizer. Porque às vezes eu já vi pais que se preocupam tanto assim, por exemplo, vamos supor com um vaso. Aquele vaso, aquilo ali não pode tocar, isso aqui não pode tocar. E o filho muitas vezes pensa, ela se preocupa mais com o vaso do que comigo, que tem uma vida dentro de mim e que até agora ela não me perguntou nada. Ela não sentou comigo, ela não é minha amiga, porque amigo é aquele que escuta, né? Não, se a criança deixa cair alguma coisa e quebrar, leva uma surra. Né? Então não tem lógica. Ser importante para mim, como é que você não viu, menino? Né? Então mostrar que ele é importante, que o que ele pensa, o que ele sente, é importante para você. Porque quem é que disse... Olha, quem é que disse que só porque a gente trouxe no ventre da gente, a gente sabe tudo? A gente não sabe. A gente pensa que sabe. Não, é meu filho, eu trouxe na minha barriga. Isso não é tudo, gente. Isso não é tudo. As etapas de desenvolvimento infantil vai mostrando a holomemória, as vidas passadas, todo um conjunto de situações que você, quando estava na barriga, não pensou. Eu me lembro da minha amiga que começou no tempo que não existia nem como saber que sexo era o bebê, né? Ela pegou uma foto linda de um bebê loiro, maravilhoso, e botou do lado da cama. Esse vai ser meu filho. Não tinha como, os dois eram de cabelo preto, tinham olhos pretos, ela queria um bebê loiro de olho azul. E ela dizia, viu, você vai ser assim. Ele não foi assim. A lógica intrafísica mostra. Pois é, então, às vezes a mãe traz no ventre e cria na imaginação dela o que não é o filho dela. E depois ela se surpreende. Muitas mães entram em depressão pós-parto porque ela se surpreende, né? Eu não sabia que ele seria assim, eu não sabia que era esse, eu achei que era o outro. Então, as mães também têm que melhorarem a percepção sobre a criança, entender melhor desde o período da gestação. Não esqueçam isso. Até antes.